Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, também dar o like. Ultimamente eu tenho buscado um pouco mais esse lance da comunicação com vocês, de não só tocar, mas também falar bastante, porque eu me dei conta que eu tenho várias coisas às vezes que eu divido no Instagram, nos stories e tudo mais, e o pessoal se interessa. Então hoje eu vou fazer uma coisa bem especial pela primeira vez aqui no canal, de pergunta e resposta. E agora eu vou ler para vocês algumas das melhores perguntas que eu achei. Tem bastante coisa interessante, vou compartilhar um pouco das minhas respostas aqui com as perguntas que vocês compartilharam comigo, tá bom? Vamos para a primeira aqui. O Rick Soares está perguntando como era a tua rotina de estudos na época que gravou os top 10 solos do Angra e do Dream Theater. E hoje em dia, como tá essa rotina? Essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, na época que eu fiz esses vídeos eu tinha mais ou menos 13 anos. E dos 9 até os 13 eu simplesmente busquei absorver o máximo de conhecimento das minhas influências. Mas chegou um ponto que eu queria descobrir quem era o Luiz Kalil e não o que eu poderia tocar, entendeu? E foi aí que eu comecei a compor o meu primeiro CD, que veio a ser o Insight. E aí eu tinha uma banda de power metal na época chamada Keeper Alive, que tocava basicamente as duas músicas que a gente tinha, que era a Mr. Fire e a Keeper Alive, que acabaram no meu primeiro CD. Mr. Fire inclusive tem o Edu Falaschi e o Yuri Sansão nos vocais. E aí a partir dos 13, isso que mudou na minha rotina. Eu não praticava mais lick, eu não praticava mais coisas, eu tentava sentar e fazer as minhas coisas, fazer as minhas músicas, porque eu buscava saber quem eu era e não o do que eu era capaz, se é que faz sentido pra vocês. O Edu Lerch, até cara, me desculpa se eu errei teu sobrenome, eu sei que eu vi aqui no perfil que eu te conheço lá de Caxias, aluno do Sacha, tá perguntando aqui como foi a experiência com o Musicians Institute e como e por que tu teve a decisão de ir morar em Los Angeles. Essa é uma ótima pergunta e a maioria das pessoas perguntaram sobre isso. Só queria dizer antes de responder que eu vou fazer um vídeo só com esse assunto, que é muito extenso, muita coisa ali que eu tenho para falar. Eu acho que uma pergunta só vai ficar uma coisa muito extensa e eu talvez não fale tudo que eu tenha que falar. Mas basicamente aqui, para não deixar o Edu no vácuo e responder, cara, minha experiência no EMAI foi incrível, eu fiz coisas que eu jamais imaginei e aprendi coisas que eu jamais imaginei aprender também. Toquei com Corey Taylor, toquei com Steve Vai, os professores são músicos, cara, absurdos assim, não só absurdos, mas também estão inseridos no mercado, então eles te dão vários toques de como as coisas funcionam, o que tu poderia melhorar para ser um cara um pouco mais vendável em 2019, no caso, para fazer session, para pegar gig, isso e aquilo. Tem várias vertentes que tu pode seguir, é um mundo aquela escola, é um lance assim, é um lugar que tu vai ter muito feedback sobre ti mesmo, só que tu tem que saber filtrar e ver o que tu quer no final das contas. Mas é assim, cara, os professores dispensam comentários, a escola fica aberta tipo 24 horas, 7 dias, né, da semana, é um lance meio surreal, assim, eu lembro quando eu cheguei. Mas o lance mais legal do EMAI pra mim, como um recomeço pra todo mundo, é muito fácil de fazer amizades novas numa cidade como Los Angeles, que todo mundo, tipo assim, tá sempre correndo, sempre ocupado. Então aquele lugar, começar uma vida naquele lugar é uma coisa muito massa, assim. E a segunda parte, por que eu tive essa decisão? Cara, basicamente isso eu vou abordar no outro vídeo, mas eu sempre acreditei muito em mim e eu sabia que se eu corresse atrás daquilo era uma coisa que assim, quando daqui a 10 anos é um lance que vai mudar totalmente a minha vida, é um lance que eu vou abrir minha cabeça e ter experiências que eu jamais teria se eu ficasse no Brasil, e eu sabia que não ia ser uma coisa fácil, assim como não foi, e não é, né? Não é mudar de país, não é mil maravilhas como o pessoal acha, às vezes vê no Instagram, né? Mas enfim, é um assunto que eu vou abordar no outro vídeo, esperem aí, fiquem ligados que eu tenho certeza que vai valer a pena. Nem só para pessoas que querem ir ou querem mudar, ou simplesmente pessoal que quer ouvir um pouco mais do que eu tenho a dizer sobre isso, tá bom? Valeu, Edu, pela pergunta aí. O Renato Fattori está perguntando qual a sua opinião sobre o artista profissional e a rotatividade de guitarras. Percebo que você frequentemente usa a ESP vermelha, apesar de ter outras, como vocês podem ver aqui no fundo, né? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Necessidade de timbres diferentes, uma guitarra já é suficiente? Cara, basicamente o meu lance é o seguinte, eu vejo a guitarra como parte da tua marca, é parte da tua estética. E eu acho que o vermelho é uma cor que representa muito o sentimento que eu busco quando eu toco guitarra, que é o lance visceral, da agressividade, o lance do copo transbordando, entendeu? Até se tu pode ver as artes que eu tenho do meu CDs, tem muito a ver com isso, porque é o som que eu busco, assim, um lance
mais agressivo, que nem eu falei, do metal, do rock and roll, né, aquele lance da atitude. E aquela guitarra vermelha, a LTD MH350, ela foi a primeira guitarra que eu ganhei dessa parceria que eu fiz com a ESP, e é uma guitarra que eu tenho uma ligação emocional muito grande. Aí o lance, às vezes eu uso a branca também porque ela é uma versão da vermelha um pouco alternativa, que é diferente e tudo mais, eu gosto também. Então, resumindo a resposta, tem muito a ver com o visual, como cada guitarra funciona em cada música ou cada coisa que eu vou tocar, entendeu? E também as próprias especificações que elas têm, 7 cordas, Ford Rose ou não. Mas é isso aí, valeu pela pergunta, espero que tenha ajudado. O Tulis Matheus está perguntando quais dicas você poderia dar para as pessoas que querem ter uma carreira de guitarrista e quais as diferenças entre uma carreira aqui no Brasil e uma carreira nos Estados Unidos? Ótima pergunta. Basicamente, cara, a dica que eu posso dar para quem quer começar uma carreira, o lance é o seguinte: às vezes a gente vê os nossos ídolos e pessoas que a gente acompanha desde que a gente começou a tocar e a gente tem uma imagem de que as coisas são daquele jeito, que as coisas acontecem assim, mas a grande verdade é que o mundo mudou e hoje ter uma carreira musical não é simplesmente só tocar. Mas isso é uma coisa que tem que ir com calma, porque assim, a primeira coisa, tu tem que amar muito o que tu faz, porque de forma alguma vai ser fácil e vai ser do dia pra noite pra te estabelecer nesse mercado, né, cara? Então, se eu pudesse te dar umas dicas mais objetivas, assim, hoje a gente vive num mundo em que tem muita informação na nossa cara o tempo inteiro e é muito fácil a gente se perder ou se distrair, mas o lance do foco, persistência e o lance da paciência também são as chaves que tu vai ter pra botar em ordem a tua cabeça e trabalhar, entendeu? Todos os dias trabalha, todos os dias toca, todos os dias faz alguma coisa. Eu tenho a teoria que assim, ó, se tu fizer o que ninguém faz, tu vai estar onde poucas pessoas também chegam. Mas a grande verdade é que para começar uma carreira em 2019, tu não pode ter o approach só de disco, de vou fazer tal coisa que isso vai dar certo. É uma série de coisas que vai fazer a tua carreira andar. Então assim, o lance da internet, cara, é a chave, mas não se afobem, não queiram aprender guitarra ontem, postar vídeo semana que vem, porque o foco de tu ter uma carreira não é tu postar o vídeo, é tu amar tocar guitarra, entendeu? Isso que vai te levar e te diferenciar das outras pessoas. Sobre ter uma carreira no Brasil e nos Estados Unidos, a grande diferença é que no Brasil, tu lida com o mercado de lá, coisas que dão certo daquela forma, e nos Estados Unidos é meio que outra linguagem. As coisas acontecem em Los Angeles, tipo, tudo que de entretenimento, filme, bandas lendárias que a gente viu passaram de alguma forma ou outra por aqui, e isso é uma coisa que te beneficia imensamente. Mas não significa que no Brasil tu não pode ter uma carreira de sucesso, tanto que eu conheço várias pessoas que eu tenho certeza que não mudariam a carreira que elas têm no Brasil por uma carreira internacional. Então é um lance de preferência, o que tu busca e tudo mais. O Rafa Azevedo também está perguntando como foi a sua transição de mudança de país, quais foram as facilidades, dificuldades e o quão importante para a sua carreira foi essa decisão. De novo, vou guardar essa pergunta para o próximo vídeo, valeu? Porque ela é muito importante e eu quero dar uma atenção especial para isso aqui. André Prates está perguntando aqui que tipos de trabalho e contatos tu consegue estabelecer nos Estados Unidos que não conseguiria no Brasil. Basicamente é que estando aqui tu não tem mais intermediários, tu tá no lugar onde as coisas acontecem e tipo assim, é um caminho, pode te salvar muitos caminhos, entendeu? Estar aqui. O lance dos contatos e trabalhos principalmente o lance dos shows, cara. Aqui tem uma rota muito certa de tour que as bandas fazem, bandas pequenas tocam, e eu notava que no Brasil a vida era um pouco muito online, assim, não tinha muito lugar para tocar e tudo mais. Basicamente seria esse lance, não tem intermediário, é uma coisa mais direta, mas assim, no Brasil às vezes também tem músicos que tu não tem acesso aqui, depende tudo do objetivo, mas fica aí a resposta. Pessoal, queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, realmente muito legal essa interação. Mandem mais aí nos comentários que eu faço uma parte 2 depois. Se liguem também no vídeo que eu vou fazer sobre morar aqui em LA e ter se mudado tão cedo pra cá. Mas é isso aí, se inscrevam no canal, dá aquele like. Também aqui na descrição vocês podem ver o link da minha lista VIP, onde vocês vão receber, né, coisas exclusivas. E principalmente o que o pessoal mais gosta, as tablaturas do Pilares da Técnica, que é uma série que eu venho fazendo aí. Então é isso aí, muito obrigado, a gente se fala, viu? Tamo junto!